Buon pomeriggio a tutti, me chamo Aline Siqueira Pascoal de Paula, sou graduanda do primeiro curso em EAD de Letras e Italiano no Brasil, pela UFES. Trabalho desde 2019 como professora de italiano, comecei na Top Idiomas e hoje trabalho na escola EMF, professora Etevaldo Damasio, em Santa Teresa, que é a primeira cidade de imigração italiana no Brasil. Essa historinha que vocês vão ver, ela foi criada dentro de sala de aula. Depois da pandemia, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, nós tivemos que nos reinventar, trabalhar com muita ludicidade, com muita música e com algumas historinhas. Fiz algumas atividades que pudessem trazer as famílias para o nosso lado, visto que já é muito difícil nas escolas públicas o ensino de idiomas, especialmente da língua italiana. Então, fiz algumas atividades que fossem inclusivas não só para quem era imigrante, mas também para quem vivia na comunidade e usufrui de tudo isso que a cultura italiana tem para oferecer, né? Infelizmente, nós não temos, assim, devido às políticas públicas que houveram no país, uma valorização da cultura e da língua italiana, como deveria ser. É uma exacerbação da valorização da língua inglesa. Essa historinha foi criada no segundo aninho, quando nós retornamos ao presencial, em que eu tentei perceber como é que estava o aprendizado das nossas crianças, especialmente aqueles que não tinham tido uma alfabetização adequada do segundo aninho. Nós estávamos trabalhando o argumento da família e surgiu o assunto do Kinder Ovo. E o Kinder Ovo veio a palavra bueno. Eu escrevi no quadro 3 palavrinhas, né? Eu escrevi bom, bueno e buono. E perguntei, vocês se lembram em que línguas é que elas estão? E eles não se lembravam. Então, eu rapidamente escrevi no quadro assim, latim, pai. E relacionei com aquilo que nós estávamos trabalhando em sala, que era o argumento da família. E perguntei, as famílias se parecem, não é? E eles falaram assim, sim. Então, temos aqui o papai latim e temos aqui os 3 filhinhos. Eles não se parecem? Olha os nomezinhos. E fui trabalhando com eles nesse aspecto, para que eles tivessem uma proximidade maior com aquela língua que já é a língua de herança deles, para que eles assumissem isso no coraçãozinho deles como algo deles, que de fato é algo deles, na nossa comunidade especialmente. E vi o desenvolvimento deles muito rápido nesse sentido, o apreço que eles passaram a ter pela língua italiana. Me lembrei dos de referenciais teóricos que a gente estudou na academia, que às vezes ficam tão longe, né, do nosso cotidiano, às vezes fica difícil da gente ver a aplicabilidade deles. De como é que a gente vai explicar, por exemplo, uma criança que a heterogeneidade do que Heine descreve sobre as mudanças linguísticas. Como que a gente vai explicar isso para eles? É muito difícil. Mas me lembrei de uma citação de Saussure, que Faraco faz muito bem, que é todo fato de língua manifesta um fato de civilização e também da história das línguas italianas, da língua italiana, que a gente viu no nosso curso com a professora Leni Ribeiro. E tentei jogar tudo isso com a comunidade, com a história da comunidade, para criar essa historinha que vocês vão ver agora. E eu espero, sinceramente, que tenha conseguido trazer essa semelhança, essa historinha para as nossas crianças de uma forma lúdica, de uma forma que seja fácil deles compreenderem. Espero que vocês também gostem. Ciao a tutti, sono la maestra Aline Pasquale e oggi vi racconterò la storia della famiglia delle lingue latine e vi presenterò il padre, il grande re latino. Il re latino era molto ricco, aveva molte terre e ricchezze infinite, si prendeva cura delle leggi e delle cose più importanti in tutto il suo regno, lo Impero Romano. La capitale era Italia e il palazzo era Roma. Il re latino aveva un figlio, il principe Latino Vulgare, molto simpatico e allegro,
e a lui era piaciuto viaggiare nel regno, ispezionava tutte le cose, ascoltava e amava stare con la gente e imparò molte parole e accenti da diversi paesi del regno. Ma ogni volta che il principe latino volgare andava a Roma, i nobili si arrabbiavano e si lamentavano con il re dicendo: re latino, senti, il principe non parla come noi, non parla come lei. Come potrà essere re di tutti noi? Come potrà? Non parla come lei, non parla come noi. Il principe latino volgare era molto triste perché gli piaceva parlare e imparare con la gente. Poi ha iniziato a viaggiare di nuovo e fu viaggiando attraverso il regno che il principe volgare incontrò e sposò la bella e carina principessa latina. Il principe e la principessa hanno avuto molti figli, ma quasi tutti sono diventati come la principessa e la sua famiglia. Solo tre principi assomigliavano di più al principe latino volgare e ao nono di loro, il vecchio re latino, il principe spagnolo, il principe portoghese e il nostro principe italiano. Il re latino invecchiò e il principe latino volgare doveva tornare a Roma per prendersi cura di suo babbo, il grande re latino, ma a causa dei nobili impudenti preferirono vivere in Toscana, dove nacque il principe italiano. Come la Toscana è molto vicino a Roma, il principe latino italiano ha potuto visitare un nonno molto spesso che i suoi fratelli, il principe spagnolo ed il principe portoghese, e così diviene molto più simile a suo nonno, il re latino. Quei nobili erano davvero insistenti, non lasciavano nemmeno che il giovane principe italiano parlasse e giocasse con i loro figli. Povero principe italiano, povero principe italiano. Poi il piccolo principe italiano cresce un po' e andò a studiare nella città di Firenze. E lì tre grandi professori, che erano anche scrittori e poeti, Dante, Boccaccio e Petrarca, che gli insegnarono a parlare in modo più poetico e bello, e di un modo che tutto quello che si poteva dire potesse diventare musica e poesia. E questa è la storia della bella e melodiosa lingua italiana che abbiamo studiato nella nostra dolce e bella città Santa Teresa, la città dei colibri.